dia, professores e professoras. Vamos dar início a mais uma TPC geral. O tema é Conselho de Classe, Ano, Série e Termo. Daqui da DE Guarulhos Norte. Vamos agora para o vídeo de acolhimento, né, para vocês aí refletirem e ver, né, o quanto vocês podem fazer a diferença na sala de aula. Relata a senhora Thompson que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da 5ª série primária e, como todos os demais professores, lhes disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ted. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A senhora Thompson só fez isso alguns meses depois que as aulas tinham iniciado e deixou a ficha de Ted por último. Mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Ted havia anotado o seguinte: Ted é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável de estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Ted é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a seguinte anotação: a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ted. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse, e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Ted anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A senhora Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos, exceto o de Ted, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ted ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Ted lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Naquele dia, depois que todos se foram, a professora Thompson chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu-se a mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ted. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ted saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu uma notícia em que Ted lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. 6 anos depois, recebeu outra carta de Ted, contando que havia concluído o 2º grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram, até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Theodore Stoddard, seu antigo aluno, mais conhecido como Ted. Mas a história não terminou aqui. A senhora Thompson recebeu outra carta, em que Ted a convidava para seu casamento e noticiava a morte de seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Ted anos antes e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ted lhe disse ao ouvido: Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença.
Mas ela, com os olhos banhados em pranto, sussurrou baixinho: "Você está enganado. Foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que o conheci." Mais do que ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais do que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer. Vamos dar início à apresentação institucional. Temos aqui a nossa dirigente regional de ensino, a professora Vera Lúcia de Jesus Curriel, e o nosso coordenador de equipe curricular, professor Almir Fernandes da Cunha Júnior. Aqui nós temos as nossas PECs, que vamos trabalhar juntas hoje, né, nesse ATPC, fazem parte da equipe de projetos especiais. Eu sou a Fabiane, de projetos especiais. Eu sou a professora Ana Paula, PEC de projetos de vida e convivência aqui da nossa rede. Bom dia a todos. Sou a PEC Emília Pacífico, professora especialista em currículo da pasta de projetos especiais. Conhecendo a pauta e objetivos. Vamos para a nossa pauta. Objetivos. O vídeo do acolhimento já foi. Perspectiva histórica do Conselho de Classe. Documento orientador. E o que é o Conselho de Classe série participativo. Depois, as competências socioemocionais e a tríade do antes, durante e depois do Conselho de Classe série. E no final, as nossas referências. Subtemas a ser abordado: o estágio de desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas. Objetivos do ATPC: refletir a respeito do papel do Conselho de Classe ano e série na perspectiva histórica e do documento orientador. Acompanhar o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando o ensino e a aprendizagem cognitiva e o socioemocional. Analisar de maneira coletiva os indicadores de resultados cognitivos e socioemocionais referente ao terceiro bimestre, no sentido de aumentar as tomadas de decisões da equipe escolar. Perspectiva histórica do Conselho de Classe. Os conselhos de classe, eles surgiram na França em meados de 1945. A França estava passando aí por uma reforma no âmbito aí escolar, né? O objetivo dessa reforma era oferecer a cada estudante um ensino que correspondesse aos seus gostos e aptidões. Aqui no Brasil, né, foi trazido o Conselho de Classe série por estudantes brasileiros que foram estagiários em SEV, isso em 1958. O primeiro estado a implementar o Conselho de Classe série foi o Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, CAP. Quando aqui no Brasil foi instituído o Conselho de Classe e série, isso lá a partir da Lei 5.692 de 71, ele foi instituído, mas de forma autoritária. Poucas escolas faziam aí o Conselho de Classe série, né? A gente tem que lembrar que esse período aí era um período de ditadura militar. Lembra que de 64, né, até 1985, o Brasil passou por uma ditadura militar
E o ensino, né, ele não era um ensino democrático. A gente sabe que era um ensino totalmente aí voltado, né, à educação tecnicista, autoritária, né? O objetivo, na verdade, né, era fazer os estudantes treináveis, estudantes voltados para o mercado aí de trabalho, com valores voltados à competição, à racionalidade. Aqui no Brasil, né, houve uma ruptura nesse tipo de ensino tradicional. Isso se deu a partir da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 de 96. E nessa época a política já estava voltada à questão social, né? Tudo foi revisto agora numa perspectiva democrática, né? Uma escola pública mais democrática. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira, no artigo 14, diz o seguinte: os princípios norteadores da gestão democrática nas instituições públicas. Então, no inciso 1º, ele diz que o sistema de ensino definirão as formas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios. O inciso 1, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso 2, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. Então, nós temos aí a participação dos profissionais da educação, né, na elaboração do projeto pedagógico da escola. Uma visão aí de escola o quê? Democrática. E nós temos que saber o seguinte, que o conselho de classe e série, ele faz parte de uma gestão democrática. Ele é participativo, né? Ou seja, o aluno, ele participa, ele tem voz. O documento orientador, ele foi criado ano passado, né? 2021. E o objetivo do documento orientador do Conselho de Classe Série Participativo tem o objetivo de apoiar a equipe gestora e os professores a construir um olhar mais amplo sobre as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral a serem considerados pelo Conselho de Classe Ano Série. O que é o Conselho de Classe Ano e Série? Então, o Conselho de Classe, ele vai se constituir, ele se constitui, na verdade, como um órgão colegiado, que norteia o processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Organizado como espaço de debate permanente, favorecendo a integração e a sequência dos objetos de conhecimento de cada classe, ano, série e termo, com vista aí, ó, a promover a formação integral do estudante. O nosso currículo paulista, né, ele garante isso. O conselho de classe sério, o documento orientador, ele diz sobre a importância do conselho ser participativo. O aluno, né, dá voz ao aluno. Ele precisa participar, ele precisa dar sugestões de melhorias na escola, diante ali da sua classe. E fazendo isso, trazendo os alunos para participarem do conselho de classe série e pedindo que eles deem sugestões, a gente está fazendo com que eles se tornem seres protagonistas, que estão fazendo parte, que estão colaborando no processo de ensino-aprendizagem. E isso é de fundamental importância, porque a escola está, ao fazer isso, ela está promovendo a formação integral do estudante. A Dalben, a Ângela Dalben, a escritora, né, que se debruçou aí sobre o conselho de classe, ano e série,
ela vai dizer que o conselho é um dos mais importantes espaços escolares, porque ele vai dinamizar o coletivo escolar pelo acompanhamento do processo de ensino, sendo espaço prioritário para discussão pedagógica. E é importante, né, frisar mais uma vez, o conselho de classe, ele tem que ser participativo. Em várias escolas, né, o conselho, ele é participativo. Em outras estão caminhando, né, mas é preciso tornar o conselho de classe série participativo. Professor, aproveitando agora esse momento, né, que nós estamos falando do Conselho Classe Ano Série, nós não podemos deixar de falar a respeito das avaliações das competências socioemocionais, que elas também têm o seu papel e a sua grande relevância no processo de avaliação, porque ela também é uma avaliação, e ela vem o papel de complementar todo esse processo e apoiar o professor na avaliação dos alunos. Nós podemos mensurar enquanto competências socioemocionais as capacidades individuais que cada indivíduo tem de pensar, de sentir e no seu comportamento e atitude em relacionar consigo e com os outros. Como que nós trabalhamos as competências socioemocionais em sala de aula? E é um grande desafio, né, professor? Mas nós temos o nosso currículo que também nos apoia, né? Temos o material de apoio, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, que são materiais e o próprio projeto Inova, o programa do Inova, que ele vem nos apoiar com o projeto de vida. A integração das competências socioemocionais aos componentes curriculares na prática. O trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula com os mais diversos objetos do conhecimento tende a ganhar mais sentido e relevância para os estudantes quando os conteúdos são apresentados de maneira integrada e contextualizada. Isso significa identificar as situações de vida social em que esse conhecimento novo pode ser aplicado, evidenciando as especificidades de cada componente curricular área de conhecimento, assim como as habilidades específicas necessárias para a realização das atividades propostas. A avaliação socioemocional, ela também é um instrumento de avaliação, e ela tem que ser considerada no Conselho Classe Ano Série. Eu preciso, porque ela é uma avaliação formativa, ela também vai orientar o professor e vai orientar o aluno. O estudante, em suas múltiplas dimensões, sejam elas cognitiva, socioemocional, corpórea e produtiva, de modo a melhor compreendê-lo em suas diferenças, identificando sua forma singular de aprender. Cada um aprende, né, gente? Cada um tem um jeito de aprender. E ajuda também esse aluno a poder, dentro das intervenções mediadas pelo professor, ele conseguir entender o mecanismo de aprendizagem dele. Então, a avaliação socioemocional é uma forma do professor estar identificando, dele estar diagnosticando, e quando nós falamos que ela é formativa, é porque através desse diagnóstico nós podemos traçar caminhos para percorrer. Por isso que ela também vai ser dialógica no processo de aprendizagem. Ela vai fazer com que o estudante também se responsabilize, né, e estabeleça e defina o que é importante para o seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então, quando nós estamos falando de avaliação, nós estamos não somente falando da avaliação na aprendizagem, da avaliação voltada à aprendizagem cognitiva. Nós temos que ter, já junto no nosso planejamento, né, na nossa atuação enquanto docente, um olhar para o socioemocional. Nós temos aí a BNCC, que tem os 10 pilares, e dentro dessas 10 competências, nós temos também as 10 competências atreladas também a cada uma delas lá na BNCC, de desenvolvimento das competências socioemocionais. Por quê? Por que avaliar as competências socioemocionais?
Com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, mais do que nunca, é fundamental considerar o desenvolvimento das competências socioemocionais no processo educativo. Essas competências, quando desenvolvidas intencionalmente, atuam como fatores protetivos que apoiam o estudante a compreender melhor os próprios sentimentos, construir relações sociais mais positivas, lidar com contextos desafiadores e ter um planejamento mais eficaz de suas tarefas escolares e cotidianas. A partir da análise dessas necessidades de aprendizagem e das relações interpessoais constituídas pelos estudantes no espaço escolar, o conselho de classe tem a possibilidade de identificar quais competências socioemocionais podem colaborar para que o estudante desenvolva capacidades e atitudes que potencializem seus resultados acadêmicos e para que ele construa relações sociais saudáveis dentro e fora da escola. Nós temos aqui um infográfico, né, das competências socioemocionais que nós, professores, já conhecemos, né? Muito bem. Aí nós temos aqui as 5 macrocompetências, que é engajamento com os outros, resiliência emocional, autogestão, abertura ao novo e amabilidade. Nós temos o componente projeto de vida, né, nos anos finais, até o ensino médio, e a cada ano, como vocês podem ver aqui na tela, eles vão trabalhar de 2 a 3, 4 ou até 5 competências socioemocionais. No projeto de vida, que é um componente que, desde 2019, foi implementado e tem atividades, né? É um material que foi elaborado e tem a intencionalidade de trabalhar as competências socioemocionais de acordo com cada ano série, né? Então, já tem todo mapeado que vai se trabalhar. Eu apontei aqui nesse infográfico, né, nesse slide, a macrocompetências socioemocionais, por exemplo. Nós temos o 6º ano, que trabalha a amabilidade e autogestão, o 8º ano aqui, autogestão, o 7º, autogestão e abertura ao novo. Mas é importante, assim, não somente olhar essas macrocompetências, né, que dentro dessas macrocompetências tem competências. Então, ele vai trabalhando de maneira espiral a todo momento. E não podemos esquecer também que temos os anos iniciais, que temos o projeto de convivência, que também trabalha as competências socioemocionais. É claro que não tem a avaliação socioemocional como é nos anos finais e no ensino médio, mas você verifica já a forma preventiva, né, para que o professor trabalhe intencionalmente com o aluno, que ele venha experimentar e refletir a respeito de suas emoções. Até peguei esse ponto aqui, esse trecho do nosso documento orientador, e é importante lembrar. O objetivo da análise do desenvolvimento socioemocional dos estudantes no conselho de classe não deve ser o de atribuir nota ao processo de cada estudante ou utilizar esse aspecto como critério para aprovação ou reprovação. Tampouco se deve comparar o desenvolvimento de um estudante com o de outro, ou ainda deter as análises em termos de comportamentos desejáveis. O desenvolvimento socioemocional não possui um padrão a ser alcançado, mas sim é uma oportunidade de autoconhecimento, é uma ferramenta para apoiar os estudantes a estabelecer seus planos a partir de quem são e de quem querem ser. Portanto, nem o estudante, nem seu contexto social ou familiar pode ser utilizados para responsabilizá-lo por seu desenvolvimento socioemocional. Olá! Agora eu vou apresentar a vocês a tríade. Que ações devem ser desencadeadas antes, durante e depois do conselho de classe? Nós temos aqui o antes, que é considerado pré-conselho, que é um momento de contemplar entre os professores e profissionais da equipe gestora para analisar os pontos importantes a serem apontados na reunião do conselho. É importante que todo colegiado realize essa etapa preparatória com eficiência.
discutindo antecipadamente os dados de aprendizagem dos estudantes e apresentar na reunião de forma sistematizada. Eu anotei aqui alguns tópicos, né, antes desse pré-conselho. É a preparação do conselho, nós devemos fazer a definição prévia da agenda das reuniões, do calendário escolar, relatório quantitativo e qualitativo da frequência dos estudantes e o resultado da ação da escola com a busca ativa, relatório com o desempenho dos estudantes por classe e série, habilidades essenciais por ano e série, que requerem maior atenção. Durante o conselho, fala dos representantes de turma, convidar os representantes da turma, os estudantes, a exporem suas ideias em relação ao papel do conselho de classe, aspectos cognitivos e socioemocionais, apresentação das considerações gerais sobre as turmas, discussão de casos individuais, proposição de encaminhamentos. Depois, que é o pós-conselho, iremos então fazer a revisão da prática docente a partir das reflexões feitas no conselho de classe e série, reunião de pais e responsáveis com estudantes e professores para disponibilização do boletim, informação sobre a aprendizagem e encaminhamento e ações a serem desenvolvidas pelo estudante ou responsável. Retomando o pré-conselho, nós pontuamos aqui ainda o conhecimento dos estudantes que compõem a educação especial. Busca ativa, educação especial, os estudantes nunca saem dessa lista. É constante. Retomando durante o conselho, estabelecer estratégias para aqueles estudantes que apresentam baixo desempenho ou baixa frequência. Depois, pós-conselho, devolutiva das proposições do conselho de classe para os estudantes e ações a serem desenvolvidas. Atendimento individual a estudante e pais responsáveis para acompanhamento das ações a serem desenvolvidas. Retomada do plano de melhoria da escola. Esperamos que os conteúdos apresentados possam contribuir para o desenvolvimento de ações inovadoras com a participação e ações coletivas e que tragam ótimos resultados para os estudantes e professores de toda a equipe escolar. Confirmação de presença e avaliação. Para confirmar a presença na TPC de hoje, será necessário acessar a sede e em Secretaria Escolar Digital, clicar EFAP ATPC Presença. Algumas observação. O apontamento da presença só ficará disponível a partir da data e horário cadastrada. E você terá até 8 dias para registrar sua presença. Após o término de 8 dias da data da realização da ação, não será possível registrar a presença. Para avaliar a TPC de hoje, é só acessar esse link que vocês estão vendo na tela ou através do QR Code. Vamos agora para o encerramento da TPC. Aqui está uma frase do Bentham. A educação, ela deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. Muito obrigada.